Eu quero ler com vocês um texto que está no livro que fica pelo menos no meio da Bíblia. Um livrinho pequenininho de 8 capítulos chamado O Cântico dos Cânticos. Quantos aqui já leram O Cântico dos Cânticos? É um livro lindo, gente, lindo. Se você não conhece O Cântico dos Cânticos, leia ele. Pastor, mas dizem que ele é meio caliente. Ele é. Ele fala sobre uma história de amor conjugal, né? Sobre uma história de amor entre um casal. E é uma história muito bonita. Um rabino disse uma vez que de todas as coisas que um dia já foram escritas nesse mundo, nada se compara ao Cântico dos Cânticos. Ele diz que toda a escritura é maravilhosa, mas o Cântico dos Cânticos, ele supera qualquer coisa. O rabino era apaixonado pelo livro dos Cânticos dos Cânticos. Ele disse que a humanidade nem merecia receber uma coisa tão bonita como esse poema, escrito por Salomão. E eu quero conversar com você sobre um trechinho que está no último capítulo dele. Nós vamos falar hoje sobre o amor e a união conjugal. Pastor, então quem é solteiro não precisa assistir? Não é bem assim. Tem várias coisas que se aplicam para ti também, tá bom? Mas a gente vai falar sobre união conjugal. Então, casais, não percam essa oportunidade. Por falar nisso, deixa eu falar para vocês, enquanto você está achando, capítulo 8, verso 5, no dia 5 de junho, sabe o que tem dia 5 de junho? Culto de ceia. E o nosso culto de ceia vai ser a festa de Pentecostes. Sabiam que vai ter um coral aqui na igreja cantando nesse dia? Gente, tá vendo coisa bonita aí. Então não percam esse culto, não percam esse tempo que a gente vai ter junto aqui, vai ser muito precioso, tá bom? Então se organize, convide as pessoas para estar junto. Nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, um belo coral, o pessoal está se esforçando, está ensaiando, está ficando muito legal, tá bom? Vocês vão ver que tem gente que nem sabiam o que cantava dentro da igreja. E o pessoal soltando gogó, coisa mais bonita. Não sou eu, tá, pessoal? Não se preocupem, eu não vou estragar tudo. Não, vocês não vão correr esse risco. Amém? Vamos lá então. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 5, diz assim: Quem vem subindo do deserto, apoiado em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e os ciúmes é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Feche teus olhos. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que a Tua palavra ela faça sentido para nós. Ela transforme os nossos corações, Senhor, nos molde, Senhor, para que sejamos, Senhor, mais parecidos com Jesus. Que nós possamos, Senhor, aqui realmente ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ministrar, e queremos ser edificados por Ti, Senhor. Vem falar, Senhor, com a Tua igreja, vem falar com cada um de nós, para que possamos crescer, Senhor, em Te conhecer através dessa verdade. E é no nome do nosso amado Senhor que nós oramos. Amém e amém. Amém. Essa semana eu estava no meu trabalho, conversando com um colega lá no trabalho que a gente estava conversando sobre algumas coisas e começou a falar de política e de uma série de coisas. Sabe aquela coisa quando dá aquela esfriada no trabalho e tu começa a viajar na conversa? E aí eu comecei faltava acho que 5 minutos para ir embora, assim, eu já estava desligando as coisas, já estava ali conversando com ele. E a gente estava falando sobre uma questão que acontece muito, que é como as palavras elas vão perdendo significado. Muitas palavras, elas possuem um significado, mas o significado fica enfraquecido nessa palavra.
O casamento, por exemplo, hoje ele é visto como a união entre duas pessoas. E as pessoas falam disso como sendo uma coisa, realmente é isso, casamento é a união entre duas pessoas. E não é. O casamento existe muito antes de duas pessoas quererem se unir civilmente. O casamento é uma instituição divina que existe desde a criação do mundo. Então, desde que Deus criou o mundo, o casamento já existe. O casamento é especificamente a união entre um homem e uma mulher, as pessoas diferentes que querem cultivar uma família, querem fazer uma família crescer. Então, isso é casamento. E é muito interessante porque, como as palavras vão perdendo significado, tem algumas coisas que eu fui pesquisar a respeito disso. Eu fui ver, deve ter algumas coisas interessantes sobre isso. Eu descobri que tem umas palavras que são curiosas. Você sabe o que é almofadinha, né? Almofadinha é o quê? Uma almofada pequenininha. Não. Almofadinha é um cara que anda com a roupinha toda cheia de historinha, né? Tipo eu quando venho para a igreja pregar. Todo almofadinha. Não é tão almofadinha assim, né? Tem uns que são mais almofadinha que eu, né? Eu não sou tanto. Mas a almofadinha virou. Mas sabe por que surgiu? Sabe por que isso aqui virou almofadinha, esse tipo de pessoa? Olha que coisa curiosa. Em 1919 teve uma competição no Rio de Janeiro. 1919, quando meu avô nasceu. No Rio de Janeiro, só para rapazes, para ver quem fazia as melhores almofadas, mais bonitas almofadas. Quem bordasse e pintasse as melhores almofadas ia ser o campeão do torneio das almofadinhas. É claro, que virou piada. É bom frisar que no Rio de Janeiro, porque se alguém estiver vendo esse vídeo depois no YouTube e falar tinha que ser coisa de gaúcho as almofadinhas, não é. Foi no Rio de Janeiro as almofadinhas, tá? Não foi aqui que começou essa história. Então, foi no Rio que começou isso. Mas tem outras coisas, por exemplo, o barbeiro. A gente tem um irmão aqui na igreja que tem uma barbearia. O barbeiro, a gente tem uma palavra que você não sabe o que é barbeiro. Barbeiro é quem faz a barba, ou quem faz alguma coisa ruim. Se o cara faz alguma coisa errada, ele tem. Mas sabe por que surgiu isso? Porque lá por 1800, 1810, os barbeiros faziam procedimentos cirúrgicos na região da face. E eles arrancavam dentes, faziam punções, faziam coisas desse tipo. Só que eles faziam muito mal. E o que acontece? Virou sinônimo de quem fazia as coisas ruins, coisas mal feitas. Olha só que coisa horrível, né? Mas se vocês querem um barbeiro bom, daí ele tem um barbeiro bom. O cara manja o que ele faz, então é um barbeiro para fazer a barba. E aí ficou todo mundo que faz uma coisa mal feita se tornou um barbeiro, inclusive no trânsito, O cara está ali e faz uma coisa errada. O que é? É um barbeiro, ele fez um negócio errado. E aí as coisas começam a andar. Eu nem vou entrar aqui no mérito das características peculiares de cada região, como por exemplo o cacetinho. Eu não vou falar aqui dessas coisas, vou deixar isso para outro lado, para outro dia. A gente não vai tentar entrar em méritos da mexerica, da bergamota. Deixa essas coisas para outra hora. Mas para a gente lembrar que as coisas perdem significado. Uma palavra que perde significado é o amor. O amor é uma palavra que perdeu seu significado de uma forma assustadora. As pessoas confundem muito o que é amar de verdade. Amar deixou de ser uma coisa que brota de um coração que não só anseia pela companhia. Amar passou a ser sinônimo de paixão. As pessoas começaram a confundir essas coisas. Vocês querem ver como é que essas coisas acontecem? O poeta diz: seja eterno enquanto dure. E aí o amor já perdeu seu significado, porque o amor ele tem que ser eterno e acabou. Não é enquanto dure, é para sempre. Não existe essa opção. Mas a paixão, ela tem um prazo de validade, ela dura um tempo e depois ela se esvai. O amor não tem isso. A gente vê, por exemplo, os filmes, mostrando para nós que o casamento ele é muito legal, e os relacionamentos eles são muito bons, a coisa pega fogo mesmo, e os casais eles fazem de tudo para ficar junto até casar. Enquanto casam eles acabam o filme, porque aí começa uma tragédia, não tem mais nada de bom acontecendo para mostrar, então eles encerram. Por quê? Porque casamento para eles não é amor mais. E é isso que a gente vê na maioria dos filmes. E a gente começa a assimilar esses conceitos como se isso fosse amor de verdade. O amor verdadeiro. O nome do filme lá, O Grande Amor, sei lá. E aí tu olha lá a história não fala sobre um casamento, a história fala sobre dois adolescentes
não cultivaram uma vida juntos. Pois o amor, como ele é descrito aqui, nesse grande poema sobre o amor, escrito por Salomão, a gente vê aqui algumas características a respeito disso. É muito curioso porque quando a gente pensa em paixão, paixão ela é uma coisa que aparece de repente, ela vem avassaladora sobre a pessoa, ela cresce de uma hora para outra, ela é despertada por estímulos visuais, ela está constantemente nos estimulando. A paixão ela faz com que a pessoa fique pensando no outro cada vez que a pessoa fica distante. Quando uma pessoa está apaixonada e uma pessoa está longe da outra, um casal está distante, ele fica pensando, e agora, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Por quê? Porque existe até uma certa desconfiança no meio envolvida e a pessoa não sabe se pode confiar totalmente naquela outra pessoa, e a paixão ela promove esse tipo de sensação ruim. Ela não traz uma felicidade de verdade, ela traz uma euforia dentro do coração da pessoa. Ela é estimulada em direção aos nossos impulsos sexuais. A paixão, ela quase sempre envolve a gente estar perto de alguém porque a gente quer desfrutar de algo que a pessoa tem a nos oferecer sexualmente. A paixão, ela quase sempre envolve um relacionamento bem mais em direção a essas coisas. Mas e o amor? O amor é diferente. O amor, ele é repleto de outras características. O amor, ele é uma coisa que cria raízes dentro de nós e ele começa a crescer lentamente. Quanto mais uma pessoa permanece casada, mais ela ama. Não é uma coisa ao contrário, que a gente começa a amar menos, mas a gente começa a amar mais. Deixa eu contar para vocês, eu vou fazer 16 anos de casado no fim do ano. 16 anos de casado. Provavelmente eu tive um momento de paixão nessa história toda, mas certamente hoje eu amo minha esposa mais do que eu amava antes. Por quê? Porque o amor, ele cresce. Ele cresce porque ele é sustentado por uma amizade. E a amizade, quanto mais ela dura, mais firme ela é. Quem aqui tem amigos há mais de 10 anos? Levanta a mão. Quem aqui tem amigos há mais de 20 anos? Quem tem aqui amigos há mais de 30 anos? Né? Quanto mais tempo a gente tem amizade, mais a gente fica fortalecido por essa pessoa. A gente, quando se encontra, parece que a gente tem uma vida inteira de cumplicidade com essas pessoas. E é interessante porque o relacionamento conjugal, quando ele é sustentado por amor e não por paixão, ele é uma amizade que se desenvolveu, floresceu e se tornou amor. Quando ele é paixão ardente, ele cria uma série de desconfianças, mas quando ele é amor, ele se torna algo que floresce e que não gera desconfianças. Se torna uma coisa saudável que nos traz alegria, que nos traz satisfação, que quando a pessoa está distante de nós, a gente não fica desesperado querendo saber o que está acontecendo, porque a gente sabe que quando a pessoa chegar, ela vai ser só nossa. A gente tem essa convicção. A gente tem a certeza de que quando a gente está se aproximando uns dos outros para ter um tempo junto, a gente não precisa necessariamente ter um relacionamento sexual, porque a companhia ela é mais agradável, a amizade ela é mais agradável. Então o amor ele promove isso entre nós. A gente tem um relacionamento tão legal um com o outro, tão bom um com o outro, que tudo faz sentido na nossa vida. Todas as partes do nosso relacionamento eles começam a fazer sentido. Pastor, mas a gente não está aqui para falar sobre Jesus, né? Isso aqui é uma igreja de evangélico, assim, sabe? A gente fala do evangelho. O que tem a ver com Jesus essa história toda? É muito bom, o casamento é importante, mas Jesus, o que tem a ver com isso? Acontece que Jesus nos chama de noiva. E toda família que é instituída por Deus, ela é instituída por Deus para ser aqui na terra um pequeno reflexo, um pequeno vislumbre para os homens daquilo que Deus tem preparado para o seu relacionamento com a sua noiva. Nós, enquanto homens, enquanto maridos, devemos assumir uma postura de Cristo, que ama a sua igreja, que ama a sua noiva, que ama a sua esposa, a ponto de se entregar por ela, para guardá-la, para protegê-la, para fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. E a igreja, enquanto noiva do Senhor, deve se guardar, deve se proteger, deve amá-lo, deve respeitá-lo, deve honrá-lo, deve se dedicar a Ele. É um relacionamento conjugal. É assim que a palavra de Deus estabelece.
Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma noiva. As mulheres, elas são noivas duas vezes, os homens são noivo e noiva, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Ei, pera um pouquinho, que é isso aí, pastor? Os gaúchos já começam a olhar tudo atravessado, né? Eu não gosto dessa conversa, eu sou noiva nada, eu sou um noivinho, sei lá. Vamos lá. Eu quero conversar com vocês então um pouco sobre essas características. Efésios 5, o apóstolo Paulo, ele diz que o maior mistério que existe na igreja, a maior coisa que existe entre a igreja e Cristo, é o grande mistério que existe neste mundo, é o relacionamento entre Deus e a igreja. Ele fala que o relacionamento conjugal, ele é uma preciosidade, e ele diz, no meio de tudo isso, ele fala, grande é esse mistério, mas eu falo isso a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, existe um relacionamento semelhante ao relacionamento conjugal, que é o de Cristo com a igreja. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um relacionamento conjugal e de um relacionamento humano entre nós, mas um relacionamento também nosso com Cristo. Por quê? Porque todos nós somos noiva. Então, quando nós falarmos sobre o nosso relacionamento com Cristo, nós estamos falando da perspectiva da noiva. Quando nós falarmos do nosso relacionamento entre família, a gente vai falar sobre noivos e noivas, tá bom, gente? Pastor, mas eu não estou entendendo isso aqui. Por que a gente está falando de cântico? Tem tanto livro na Bíblia para ler. Não sei, meu irmão, mas Deus quer falar alguma coisa para ti, então só guarda isso, tá bom? Vamos lá então. Ele começa no versículo 5, dizendo assim: quem vem subindo do deserto, apoiado em seu amado, debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto, ali sofreu as dores, aquela que o deu à luz. A primeira coisa que a gente vê é que o amor, ele é divulgado, ele é público, mas ele também é oculto. Ninguém consegue ter um relacionamento conjugal totalmente secreto, não deve. O relacionamento de amor, ele é um relacionamento público. Se alguém diz que tem um relacionamento, um casamento, que tem uma união com alguém, mas ninguém sabe quem é a pessoa, tem uma coisa errada acontecendo. O relacionamento entre um homem e uma mulher, ele deve ser público. Se ele for escondido, ele não é saudável, ele já começou errado. Toda vez que meninas, prestem atenção, se algum rapaz disser para vocês assim: vamos começar a namorar, mas vamos esperar um pouco para contar para as pessoas, tem rolo, não cai nessa. Cara, sem vergonha, não dá bola para esse cara, não dá moral para ele, o cara está te enrolando, tá? Relacionamento escondido é bobagem, é coisa de gente que está querendo. Aliás, já tem o vovó olhando para a netinha, né? Aproveita a dica, né? Brincadeira. Mas quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a perceber que existem ciladas que as pessoas fazem. Vamos esconder, vamos manter escondido as coisas. Não tem porquê. O relacionamento é público. Ele diz aqui: quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado. Sabe como é que um rei, aqui a gente está falando da história de Salomão, um rei. E quem é a noiva, a Sulamita, que ele chama aqui de Sulamita, a gente não sabe quem é ela. Alguns dizem que ela também seria uma princesa, outros dizem que ela era uma camponesa, uma das súditas que ele se apaixonou e que teria sido a sua primeira esposa. Mas isso tem pouca importância. A grande coisa aqui nessa história é que o rei colocou ela sobre a sua carruagem, colocou ela ao seu lado e desfilou no meio do povo para que todos soubessem quem era a sua amada. Ele fez com que o povo pudesse olhar para ela e ver como um rei honra a sua esposa. Por quê? Porque deve existir dentro do coração de cada homem, dentro do coração de cada um que se apropria desse papel, o desejo de fazer com que publicamente as pessoas respeitem o relacionamento que nós temos. Que as pessoas olhem para nós e percebam: esse é um rapaz que leva a sério a sua esposa, esse é um homem que leva a sério a sua esposa. Tá aquele cara que se esconde, que finge que não é casado, sabe como é que é estar casado? É mais ou menos, sabe? Estou com essa aliança aqui, mas sem vergonhice. Relacionamentos são públicos, casamentos são públicos. É por isso que a gente faz cerimônias de casamento. Para quê? Para que diante da sociedade a gente apresente o nosso relacionamento. Uma pessoa que está fazendo algo escondido, ela não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua família, não tem a ver com o propósito de Deus para uma família. Mas a gente vê também aqui, logo depois disso, a história de que
Ele se encontrou debaixo de uma macieira. Debaixo da macieira eu despertei. Ele esteve ali a sua mãe em trabalho de parto. Ele sofreu as dores, aquela que deu a luz. Ela está contando duas coisas aqui para nós a respeito da intimidade. Ela está dizendo que não somente eles se encontram publicamente, mas que eles desenvolvem um relacionamento em separado. Eles desenvolvem um relacionamento de intimidade, num lugar onde não tem um monte de gente olhando. Eles estavam embaixo de uma árvore, um lugar mais preservado, um lugar para eles, um lugar que não é para todo mundo ficar olhando. Sabe o que é curioso disso? É que quando a gente percebe que o relacionamento deve ser público, a gente entende que Jesus ele veio e fez público o amor dele por nós. Sabe qual é o livro mais vendido da história da humanidade, o livro mais lido ao longo das gerações? É o livro que conta a história de amor de Jesus pela sua noiva. Esse é o livro mais vendido, o livro mais impresso, o livro que já teve mais divulgação, mais publicação, mais traduções, em tudo que é língua que vocês puderem imaginar. Tem um aplicativo chamado YourVersion, que eles têm um projeto de conseguir chegar em cada dialeto do mundo nos próximos anos. Eles estão numa campanha violenta de tradução, procurando parceiros que traduzam em línguas que eles ainda não conseguiram chegar, para que eles possam atingir em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto do planeta, para que missionários possam levar um celularzinho lá numa tribo e poder pregar a palavra de Deus para alguma pessoa. Por quê? Porque esse livro está espalhado para tudo que é lado. Ela é a maior história de amor. E se tem uma coisa que todo mundo gosta, é de uma história de amor. Ah não, eu não gosto de romance, eu gosto de filme de terror. Tem muito vai dizer isso, né? Mas, cara, no fundo todo mundo gosta de uma história de amor. Por quê? Porque a história de amor mostra quem nós somos, amados do Senhor. Ela mostra o que o Senhor fez por nós. Todo romance, no fim das contas, ele reflete de forma última aquilo que o Senhor fez por nós. Mas ele tem uma perspectiva oculta. De quem? Do nosso lado, da nossa parte. Qual é a perspectiva? É que nós devemos nos relacionar com Deus em oculto também. Tem uma música, um grande compositor da nossa música brasileira, que diz que no silêncio, no secreto, em segredo, te espero a Deus. E ele cantou essa canção de uma forma brilhante, ele gravou ela, está no YouTube. Por quê? Porque Jesus disse isso. Jesus disse que nós devemos, você não conhece esse cantor? Saulo Saraiva. Saulo Saraiva, é o nome desse cantor. Fica de pé, pastor Saulo, para todo mundo saber quem é o cantor dessa música ali. Ó. Esse é o cara que canta essa música ali. Por quê? Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer não como os hipócritas que pensavam que deveriam ser vistos por todo mundo, mas nós deveríamos entrar no nosso quarto e em secreto orar ao Senhor. Por que nós devemos fazer isso? Porque o nosso relacionamento com Deus ele exige intimidade. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de mera publicização. A gente não pode simplesmente fazer com que todo mundo fique olhando a maneira como nós somos cristãos, porque nós estamos aqui todos os domingos na igreja, porque nós estamos participando da nossa célula, porque a gente bota versículo no Instagram, ou porque a gente faz qualquer coisa. Isso não adianta. O que Deus quer saber é se nós somos um casal apaixonado, se eu sou o noivo e tu é a noiva, como tu te aproxima de mim na nossa intimidade? Você de fato se apresenta na minha presença, você de fato chega diante de mim como alguém que está interessado em caminhar do meu lado, em ficar comigo num momento sozinho, debaixo da macieira? Ou você só está interessado em que todo mundo veja que tu é aquele que está junto com o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É só isso? Porque existem relacionamentos que são de fachada. Tem relacionamentos que são de fachada. Tem pessoas que não têm relacionamento de verdade. As pessoas simplesmente fingem que são casadas, mas não são. É conveniente para todos, dizendo, tá bom, a gente está aí junto e tal. Não é um casamento de verdade. Por quê? Porque não existe intimidade. Se não existe intimidade, não existe relacionamento. O relacionamento ele depende das duas coisas. Eu quero dizer para vocês que são casados, valorizem isso. Vocês precisam ter tempo juntos. Se vocês não tiverem tempo juntos, vocês vão ser duas pessoas vivendo vidas isoladas e que só vão ser vistos publicamente juntos.
Mas em casa vocês vivem vidas distintas. No dia a dia vocês vivem vidas distintas. As coisas que vocês gostam são distintas. E nada do que vocês fazem no privado é comum. Agora, com Deus isso também vale. O nosso coração tem que ser voltado para Ele dessa maneira. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu realmente preciso de Ti. Eu realmente preciso me apresentar diante de Ti quando as coisas ficarem difíceis. Quando as coisas ficarem, sabe, sem eu ter com quem conversar mais. Quando eu não confio em mais ninguém. Quando as coisas estão muito difíceis. Eu tenho uma coisa que está entalada na garganta, eu não tenho com quem conversar. A pessoa que sabe disso normalmente é a Thalita. Mas a Thalita só sabe depois do meu primeiro amor. O meu primeiro amor é o Senhor. A primeira pessoa que sabe disso é o meu Deus. É diante dele que eu me apresento. E aí depois eu falo: olha, eu preciso conversar um negócio contigo que não está descendo, está me incomodando. Por quê? Porque a gente tem que ser uma vida assim. Uma vida de quem enxerga aquilo que é público, mas aquilo que é privado, sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Amém? Mas é muito curioso a segunda coisa a respeito de debaixo da figueira. Ela diz assim: ali esteve da figueira ou da macieira. Sabe que... deixa assim. Esquece. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Ele está falando uma coisa muito curiosa, que ela está dizendo que eles estavam debaixo da macieira onde ele nasceu. E o que esse cara, como é que ela sabia desses detalhes da vida dele? Eu não sei se a Thalita sabe em qual hospital eu nasci. Não sei se ela sabe disso. Que diferença isso faz na prática? Talvez ela saiba, mas não sei se sabe. Eu não sei o nome do hospital que ela nasceu, por exemplo. Eu sei que ela nasceu em São José dos Campos, mas o nome do hospital é muita coisa na minha cabeça. Eu nunca fui em São José dos Campos para começar a conversa, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Não sei. Como é que eu não sabe o nome do hospital, Rogério, que ela nasceu? Nem o Rogério sabe, o Rogério estava lá, então estou livre dessa. Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos. Olha lá, a mãe dela está ali, então a mãe dela sabe. Né? Porque é um tipo da coisa assim que fica. Sabe o hospital que a Cris nasceu? Sabe? Só tem um. É fácil. Covardia. Mas sabe o que é curioso nisso? É que a gente fica pensando às vezes a respeito do relacionamento conjugal e a gente descobre que a gente sabe muito pouco sobre a vida do cônjuge. Não estou dizendo que todo mundo precisa saber qual é o hospital que o outro nasceu, tá? Por favor, pessoal. Isso não significa intimidade. Mas a gente precisa conhecer alguma coisa sobre o passado da pessoa. Existem coisas que precisam ser conhecidas a respeito da pessoa que nós amamos. Se nós não soubermos nada sobre a história da pessoa que nós amamos, agora todo mundo perguntando para a pessoa do lado: pô, onde é que foi que tu nasceu aí? O que aconteceu? Qual é a história aí? Me conta aí. Estou todo mundo curioso, né? Não, gente, esquece o hospital. O hospital não é o importante. O importante é que vocês tenham intimidade a ponto de conseguirem conversar sobre as coisas de vocês, para que um conheça sobre a vida do outro, para que um saiba o máximo possível de detalhes sobre a vida da outra pessoa. O que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os sonhos, quais são os projetos, quais são os traumas do passado. Muitas vezes é importante para a gente não machucar essa pessoa. A gente precisa se envolver com a história da pessoa, conversar um com o outro, ter intimidade um com o outro. E muitas vezes os relacionamentos, por eles serem paixões e não amor, eles não desenvolvem essa parte. Eles ficam na superfície, ficam na casca, e eles não conseguem entrar nisso. E a gente perde aquilo que tem de mais precioso. Mas sabe o que é curioso? Que o nosso relacionamento com Deus, ele também tem essa dimensão. Nós precisamos saber tudo que a gente puder sobre Ele. E muitas vezes a gente não está disposto a isso. Não está disposto a gastar tempo numa vida de oração, desejando conhecer quem é Deus. A gente não se dedica momentos do nosso dia para Ele. A gente não pega a palavra de Deus para se dedicar na leitura, para poder conhecer a história daquilo que Deus quis nos contar. E a gente diz: eu quero ter intimidade com meu Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero não sei o quê. Não vai dar. Não vai. Tu não sabe qual hospital que Deus nasceu? Vamos pegar, né? Não dá, não tem como.
Se você não conversa, se você não se relaciona com Deus, você não chega lá. Não chega. É impossível que você desenvolva um relacionamento com Deus sem conhecer quem Deus é. É só assim que vai dar certo. Não vai funcionar se não for assim. E a gente acha que a gente vai fazer funcionar na marra. Não, porque publicamente as coisas funcionam. Não. É na intimidade que tem que funcionar. É no teu dia a dia que tem que funcionar. Não é quando tu está aqui na igreja. A pessoa vem para a igreja e fica pensando, eu cheguei na igreja, hoje eu não senti um arrepio, eu não senti nada, não sei o que. Irmão, o problema é contigo. Porque eu vou dizer, tem gente aqui que está quase saindo voando já. Tem gente que aqui no culto quase voa, mas em outros momentos também fazia isso o tempo todo. Então, por quê? Porque a vida dela funciona dessa maneira. Se a gente se dedica ao Senhor numa vida com Deus, nós vamos conhecer Deus e nós vamos ouvir a voz dele. Agora, se você não sabe nem quem é Deus, quando ele falar contigo, como é que vai saber que foi ele que falou? Se você não está disposto a desenvolver um relacionamento, se você não conhece a voz dele, como é que você vai ser tocado pela voz dele se você não se dedicar a isso? Você precisa se dedicar ao Senhor. Você precisa se dedicar ao relacionamento com ele. Só assim você vai poder ter um relacionamento de verdade com Deus. Até lá, você não desenvolveu um relacionamento com Deus ainda não. Você está tentando, você está começando, tudo bem. Pastor, mas e aí o que eu tenho que fazer? Faz isso, se dedica. Mas eu posso pedir ajuda para alguém? Pode, deve. Nós temos pastores aqui na igreja, nós temos líderes de célula, nós temos pessoas capacitadas para te ajudar nisso. Você pode pedir ajuda, sim. Agora, o que você não pode é achar que isso não é importante, porque o relacionamento com Deus é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Amém? Em segundo lugar, nós vemos no verso 6 algumas coisas. A primeira delas que a gente vê no verso 6 é que o amor, ele é pessoal, ele é exclusivo e ele é possessivo. Pastor, eu não gosto de possessivo. Espera que tu vai entender. No verso 6 diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração. O que é pôr como um selo sobre o coração? Eu não entendi nada. Quem é que está falando isso? É a amada. E ela está falando para quem? Para o rei, para Salomão. Ela está dizendo para Salomão: ponha-me como um selo sobre o teu coração. O que é colocar como um selo? Vocês lembram que antigamente, naqueles filmes de época que contam histórias medievais, os nobres e as pessoas mais importantes do mundo, eles tinham um selo no seu anel. Não é verdade? Eles tinham um anel que selava as coisas e que determinava as posses que eles tinham, as coisas que eles tinham, que podia ser uma maneira até de fazer contabilidade das suas posses, e contratos, e todas essas coisas eram feitas através do seu anel. Aí quando a gente chega aqui, a gente vê ela dizendo: põe-me como um selo sobre o seu coração. Ele não está falando qualquer coisa aqui não. Ele está querendo nos mostrar aqui algo especial. Salomão está querendo dizer para nós que o relacionamento, ele pressupõe uma exclusividade. Ele pressupõe que nós estamos guardando o amor num lugar muito específico da nossa vida, como um grande tesouro dentro da nossa vida. Eu vou dizer para vocês, eu amo a minha esposa de uma maneira tão impressionante. Hoje é o dia da declaração de amor e ela não está aqui, né? Está cuidando da Alice lá, né? A Alice está dando baile nela. Por isso que eu gosto mais dela do que da Alice. Ai, boa. Tadinha da Alice. Coitadinha da Alice, né? Princesinha do pai. Mas eu gosto mais da minha esposa, sim. Eu amo mais da minha esposa. Deixa eu dizer para vocês uma coisa a respeito disso. Muitas vezes já me disseram antes de eu ter filho assim: tu só vai saber o que é amor de verdade no dia que tu tiver filhos. Eu vou dizer, essa pessoa provavelmente não sabia o que era amor de verdade antes de ter filho. Mas existe um amor de verdade que vem antes de ter filho, que é o nosso casamento. Quando nós amamos de verdade, quando nós nos casamos, nós sabemos o que nós estamos construindo. Nós começamos um relacionamento que não depende mais de ter ou não ter filhos.
Se eu não tivesse filhos com a Thalita, nossa família seria uma família plena, uma família completa. Não existe uma falta de nada no nosso casamento por causa de ausência de filhos. Nunca existiu. Os filhos trouxeram uma alegria, um desespero junto, alguma coisa assim. Mas eles trouxeram algo novo para dentro de casa. Agora, o casamento trouxe uma grande alegria para nós, transformou a nossa maneira de viver. Nós vivíamos diferente esse casamento. Posso dizer que antes de casar eu não sabia o que era amar. Eu não entendia o que era amar de verdade. Mas quando eu tive filhos, eu sabia como repartir o que é o amor. Ter filhos me fez saber expressar aquilo para alguém que não podia entender muita coisa. Talvez eu consiga amar melhor a Thalita porque eu aprendi a ter filhos. Aprendi isso mostrando o amor para os meus filhos, que são mais frágeis e têm mais dificuldade de assimilar o que é ser amado. E eu tive que me aperfeiçoar no meu talento de demonstrar o amor, que eu não precisava fazer antes, porque eu estava lidando com um adulto, e a gente pressupõe que o adulto sempre sabe. E não funciona assim sempre. A Sulamita está dizendo para o rei: põe-me como um selo sobre o teu coração. Ela não está dizendo para ele qualquer coisa, ela está dizendo que no teu coração tem que ter um lugar muito especial, um lugar onde tu guarda aquilo que é a garantia de todos os teus tesouros, de todo o teu poder, de toda a autoridade, de todas as coisas que você possui, a mais preciosa no teu coração. Tem que ser eu quero ser esse selo na tua vida. É isso que ela está dizendo. Coloca no teu coração a minha vida como se ela fosse o selo. Coloca no teu coração a minha vida como uma expressão de tudo aquilo que tu tem de mais precioso. A Sulamita não está dizendo para ele que ela quer ser uma marquinha na vida dele, mais alguma coisa. Não, ela está dizendo: eu quero ser algo muito pessoal e muito íntimo teu. Acima de todas as coisas que tu tem, eu quero ser uma marca de algo poderoso. Isso está enfatizado um pouco mais para baixo, quando diz assim: pois o amor, ele é tão forte quanto a morte, e os ciúmes, ele é tão inflexível quanto a sepultura. Ela está dizendo: coloca no teu coração como sendo o teu maior tesouro, e não deixa nada se comparar com isso. O relacionamento conjugal, ele deve ter uma marca na nossa vida, que fica guardadinha ali, especial dentro de nós, que não pode ser comparado com qualquer outra perspectiva. Pastor, mas eu gosto mais do meu trabalho do que do meu casamento. Tu está errado. Eu gosto mais dos meus filhos do que do meu casamento. Tu está errado. Porque os teus filhos um dia vão crescer. E quando eles crescerem, eles vão fazer as coisas que eles quiserem. E vão sair da tua casa, e vão morar com outra pessoa. Eles vão se casar, eles vão ter a vida deles, vão ter os filhos deles. E tu vai ser vovô. Vai ser divertido. Mas na tua casa vai ser só tu e a tua esposa. E se o teu relacionamento conjugal não for o teu maior tesouro, tu vai ser uma pessoa o tempo todo pensando: ai, cadê meu tesouro, cadê meu tesouro, cadê meu tesouro, cadê meu tesouro? Agora, se você fizer do seu casamento o seu maior tesouro, você não está perdendo nunca aquilo. Você vai ficar junto até o dia que o Senhor recolher vocês, até o dia que o Senhor levar para a eternidade um de vocês ou os dois. Mas até lá, vocês vão poder se apegar a isso, vocês vão poder se apegar a esse amor. Amém? E é muito interessante porque ele diz aqui: o amor, ele é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Os judeus, eles tinham uma dificuldade muito grande com a morte. Eles tinham um problema gravíssimo com a morte. A cultura deles era uma cultura extremamente, aquilo que é palpável. Não era como os filósofos gregos, por exemplo. Os gregos, eles tinham aquela coisa do intangível, né? Eles faziam a separação entre aquilo que é transcendente e imanente. Eles conseguiam, abstrair as realidades. O judeu não, o judeu ele sabia que Deus era o criador dessa realidade, desse mundo, e ele agia sobre esse mundo. Então para eles tudo era muito de tocar, tudo era muito de ver. Tu olha Jesus explicando e tu olha Platão explicando, é completamente diferente. Platão falava dos exemplos muito filosóficos e abstratos, e Jesus não, Jesus falava assim: sabe como é que é isso? Eu vou dizer para vocês com o que eu vou comparar isso. Eu vou comparar com aquela pérola de grande valor que o cara vendeu tudo. Ele fazia desse jeito. Jesus dizia: ele é como um grão de mostarda que quando é plantado se torna a maior das hortaliças. Jesus fazia tudo assim, com exemplos palpáveis. Aqui a gente está vendo um judeu falando. A cultura judaica, a sabedoria judaica, esse aqui é o maior representante da sabedoria judaica.
Ele está dizendo para nós aqui, o amor é tão forte quanto a morte. Quem conhece alguma coisa que seja mais inviolável do que a morte? Nós temos uma esperança em Cristo através da ressurreição, mas é só por causa de Cristo. Um cara que não tinha visto Cristo ressurreto, que não sabia que Jesus ressuscitava, meu irmão, na cultura deles, a morte era a figura da expressão máxima de poder. A sepultura é o ciúmes ele é tão inflexível quanto a sepultura. Vai para a sepultura, acabou. Ele está dizendo que o relacionamento conjugal deles ninguém vai nos separar nunca. A única maneira da gente ser separado é por alguma coisa que seja mais forte do que isso. E eu vou dizer, o meu amor, ele se compara com essas coisas. É isso que ele está querendo dizer para nós. O meu amor, ele não pode ser desfeito por nada. A gente vive numa sociedade que o cara diz assim, peraí um pouquinho, eu desisti, cansei, não quero mais casar. Não quero mais negócio de casamento, porque eu não sou feliz. Como assim? De onde é que tu tirou que amor tem a ver com essas coisas? A gente fica pressupondo que a gente está ali para ser satisfeito pelas pessoas ao nosso redor. Isso é uma coisa muito da nossa sociedade de hoje. A gente vive para ser satisfeito por todo mundo. A impressão que dá é que quando alguém não consegue algo, as pessoas estão conspirando contra mim. Aí vem os coaches, e o que os coaches ensinam? Você é uma pessoa especial. Na verdade, os outros é que não estão percebendo. Você é o cara. Vai dar tudo certo. Aí ele vai lá e bate a cara de novo na parede. E dá tudo errado de novo. Por quê? Porque tem coisa que nunca vai conseguir fazer. Ai, pastor, que horror. Tem coisa que não dá certo. Por quê? Porque você não se preparou para fazer isso. Você precisa se preparar melhor para fazer aquilo dar certo. Se você estudar, talvez, se você fizer um curso que se prepare para aquilo dali, você vai poder chegar com as coisas que você quer chegar. Mas não vai sair assim num passe mágico, só para motivação, por agora vai. Não vai. Não vai. Não é porque tu acha que agora vai que vai. É porque você fez alguma coisa diferente, você se preparou para isso, você se capacitou para isso. Senão não anda. Tem um irmão aqui que estava fazendo uma prova no ano passado, a gente estava conversando sobre isso, ele tentou fazer a prova uma vez e não deu certo. Aí outra vez ele foi lá e estudou, e ele disse, não sei como é que não deu certo, porque eu sabia as coisas. Ele foi lá e estudou um pouco mais. Eu estudou um pouco mais, o que aconteceu? Passou. Por quê? Porque faltou um pouco da primeira vez. Na segunda, deu. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Um pouco mais de estudo. Não, eu estava mais motivado, ele acreditava mais que dessa vez ia dar certo. Não, estudou mais. E quando a gente estuda mais, a gente está mais pronto para enfrentar o desafio. A maioria das coisas da vida é assim. A gente tem um medalhista aqui, um cara que disputa campeonatos de tudo que é jeito, né, Maurício? Esgrimista. E agora a Rafa também é, né, Rafa? Os esgrimistas. Ô, Fernando, vai ter que dar um jeito. Pega uma espada aí e vai te virar. Mas competição é isso, treino, né? Como dizia o Tiger Woods, quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Tiger Woods, jogador de golfe, que sorte que tu tem, tu consegue fazer com uma bola chegar lá naquele lugar. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Esse era o lema do Tiger Woods. É isso que a gente precisa ter para nós. Por que eu estava falando disso? Eu já nem lembro mais. Estava falando dos ciúmes, né? Que ele é tão inflexível quanto a sepultura. Então as coisas são palpáveis na vida do judeu, na sabedoria judaica. Precisam ser desse tipo, precisam ser assim, comparáveis com coisas que são reais para a vida deles. Eles comparam aqui o amor com a morte. Tá bom? Então, o amor ele não pode ser desfeito. Ele não vai para qualquer lugar, ele não vai ser negociado, como a nossa sociedade tenta negociar o amor, tenta dizer que a gente pode amar outra vez, a gente pode dar um jeito depois, não gostou, troca e pega outra e arranja outra. Não é assim que funciona. Não faz isso. Lute, persevere, busque ajuda, mas não desista daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te chamou. Amém? Mas ele diz aqui depois que ele dispõe como um selo sobre o seu coração, ele dispõe-me como um selo sobre o seu braço. Tá pegando aqui, sobre o coração eu já peguei a ideia, mas o que tem a ver o selo? Bom, o selo vocês já entenderam pelo menos. Agora vamos economizar um pouco de tempo na explicação. Agora está dizendo colocar no
no braço. O que é o selo no braço? O selo no braço tem a ver com a proteção. Qual é o papel dos cônjuges? Sabe que tem uma coisa que as pessoas gostam muito de falar? As pessoas dizem assim, qual é o papel dentro da Bíblia, segundo a palavra de Deus, do homem e da mulher? O papel do homem é amar a esposa, o papel da esposa é se submeter ao marido. E se eu disser para vocês que tem uma coisa na Bíblia que nos ensina que a gente deve se submeter, mesmo o marido deve se submeter à esposa. O marido deve ser submisso à sua esposa também. As mulheres gostaram agora, né? Sabe por que o marido deve ser submisso à sua esposa também? Porque todos nós somos submissos a Deus. E não vai funcionar um casamento em que um quer ser mandão. Não é assim. A submissão nem fala disso também, tá? Mas eu quero chegar num outro ponto com vocês. Quando a gente fala que o marido deve ser submisso à sua esposa, a gente está tratando a respeito de um relacionamento de um homem ao seu casamento. Ou seja, se existe uma coisa que Deus disse que não quer que seja violada, que não quer que seja desfeita, qual é o papel do homem? É se submeter ao seu casamento. E muitas vezes ele vai ter que simplesmente baixar a bolinha dele e sossegar um pouco o facho. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Tu vai criar problemas em casa. Vai criar problemas em casa, vai destruir o teu relacionamento da amada. Aproveitar que a Thalita não está aqui então. Há uns anos atrás, vou dizer, gente, olha que coisa bem boa, faz muitos anos que a gente não tem uma discussão, assim, sabe? A gente já passou dessa fase aí. No começo do casamento era bem mais difícil, a gente tinha que se adaptar mais um ao outro, né? Aquelas coisas que a gente não se conhecia, a gente estava se adaptando ali mais à realidade. Mas depois de um tempo a coisa começa a ficar mais afinada e a gente começa a brigar bem menos. Mas teve uma vez que ela estava tão brava comigo, eu nem sei o que era mais. Ela estava brava. Sabe o que eu fiz? Eu resolvi ficar quieto. A mulher quase pirou comigo. Ela quase enlouqueceu, porque eu fiquei quieto. Eu falei, amor, eu não vou discutir contigo, eu te amo. E ela não sabia o que ela fazia, mas ela, meu Deus, mas não pode, tá errado, eu preciso discutir. Eu falei, amor, vamos dormir, amanhã a gente conversa com calma, a gente vai estar de cabeça fria, a gente vai conseguir conversar com mais calma. Não dá para esfriar a cabeça agora. E ela estava brava, pensa naquela baixinha brava. Brava. Vocês olham para ela sempre sorrindo, simpática, brava. Quem sabe é o Guga. Aí eles também já sabem. E eu sei. Eu sei há mais tempo. Mas ela é brava. Mas, gente, por quê? Porque a gente precisa lidar com as coisas dessa maneira, com suavidade. Se a gente ficar pensando sempre naquilo, como é que eu vou resolver as coisas? Porque a palavra final tem que ser minha, tem que ser do meu jeito, Não! O meu papel principal como homem é ser responsável pela nossa aliança. Sabe por quê? Porque Cristo é responsável pela aliança dele com a igreja. E se ele disse que eu devo amar minha esposa como ele amou a igreja, o meu papel é fazer com que a minha esposa permaneça na aliança, da mesma maneira que Cristo quer que a igreja permaneça na aliança com ele. Ou seja, se tiver alguma coisa que não entendeu, eu preciso ser paciente. Eu preciso deixar, até às vezes ela fazer a coisa de um jeito que nem era bem como eu tinha pensado. Sabe que Deus faz isso com a gente? Tem coisas que a gente quer fazer e que Deus diz, olha, eu tinha um caminho tão melhor para ti, mas tu quer fazer desse jeito? Vai lá, faz desse jeito. Tudo bem. Ele deixa a gente fazer daquele jeito. Ele é a autoridade e ele autoriza. O casamento ele funciona assim, quando nós entendemos que nós protegemos um ao outro, quando nós entendemos que nós estamos protegendo o nosso relacionamento. Sabe que é muito curioso como as pessoas deixam isso escapar. Chega um casal e começa a fazer piada e debochar um do outro na frente de outras pessoas. Tem coisa mais terrível do que isso. Aí chega lá como é que eu vou inventar um nome agora que não vai ser... Eu não vou acertar ninguém, né? Deixa eu pensar no nome. Diz um nome bem aleatório, de homem e de mulher aí, é criativo. Diz um nome. Vai, André, também. Juscelino Kubitschek. E a mulher é a? Roberta Miranda, tá bom. O Juscelino Kubitschek e a Roberta Miranda, então, vão ser o nosso casal fictício aqui da história.
Daqui a pouco está o Juscelino Kubitschek e a Roberta Miranda numa festa, tá? Da alta sociedade, né? Juscelino Kubitschek e a Roberta Miranda. E eles chegaram naquele lugar, se apresentaram diante das pessoas. Daqui a pouco o Juscelino Kubitschek começa a falar: cara, você já pensaram na coisa mais ridícula desse mundo? É uma mulher com um cacho de banana na cabeça. E a Roberta Miranda está ali, na frente dele. Não, essa é a Carmen Miranda, né? Misturei. Mas quando a gente pensa nesses relacionamentos, e vocês estão rindo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Porque o que tem de gente que faz isso com a esposa: ai, minha esposa faz umas coisas horríveis, ai, minha esposa isso, não sei, e ficam ridicularizando a pessoa. Eu vou dizer, gente, quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está deixando de proteger. A gente não está agredindo a pessoa, mas a gente não está mais usando o nosso braço para ser o lugar onde coloca o selo do nosso amor. O braço tem que ser o lugar de selo do nosso amor. Nós precisamos proteger o nosso casamento, nós precisamos proteger o nosso relacionamento, nós precisamos guardar aqueles que nós amamos debaixo do nosso braço. Esse tempo atrás aconteceu uma situação parecida. Uma pessoa chegou para mim porque queria falar mal de um irmão da igreja. E eu peguei e falei: não vai falar mal do fulano. Mas por quê? Não, porque está errado. Eu conheço fulano, eu sei que ele não faria isso. Não estou dizendo que todo mundo é perfeito, que ninguém é violável, não é isso. Mas cara, se eu conheço o cara, eu sei que o cara vai fazer isso. Eu não ia deixar ele falar desse jeito. Olha, eu sei que tem um mal entendido nessa conversa, a gente precisa resolver isso de outra maneira. Tu quer chamar o fulano para a gente conversar? Não quero. Então está resolvida a conversa. Morreu o assunto, ninguém vai falar desse assunto. Acabou? Beleza, fechou. Agora, se a pessoa ela começa a dizer: não, mas é porque tem um negócio que eu queria te falar sobre ele, eu falo: não é assim que funciona. Por quê? Porque eu não vou gastar quem eu sou por aqueles que, com pessoas que estão falando mal daqueles que eu amo. E não vou deixar que essa pessoa saia dali com a impressão de que eu concordo com ela. Então, se eu amo alguém, eu protejo essa pessoa. O relacionamento conjugal ele pressupõe proteção. É por isso que a igreja de Jesus defende o nome de Jesus. É por isso que o povo de Deus zela pelo nome do Senhor Jesus. É por isso que quando alguém começa a falar bobagens e começam a fazer chacotas e coisas desse tipo, a igreja se morde. O pessoal até hoje não entendeu, os ativistas, principalmente desses movimentos diferentes, né, de LGBTQI+, essas coisas, eles não entendem isso, eles têm dificuldade de entender isso, que o povo vai ficar ofendido com isso. Por quê? Porque eles tentam ofender os símbolos da nossa fé. É impressionante isso. É impressionante a incapacidade de entender uma coisa simples. Eu não estou dizendo que é errado, que é certo o que a igreja faz com os símbolos deles também. Não é essa a questão. A questão é, o nome de Jesus, toda vez que ele for vituperado, que ele for atacado, que ele for sofrer algum tipo de agressão, nós precisamos ser sempre o povo que diz: opa, esse aí tu não fala mal. Do meu amado, tu não fala mal. Por quê? Porque o nosso amado não deixa que fale mal de nós também. O nosso Jesus, ele nos protege. O nosso Jesus, quando as trevas chegam diante dele, quando o diabo tenta te cercar e vai atrás de ti dizendo: está vendo o fulano lá? O Senhor diz: ei, não toca nele. Não toca nele. Vocês conhecem a história de Jó? Tudo que aconteceu com Jó, e Deus disse: não toca na vida de Jó. Deus não deixou. Deus deixou acontecer um monte de coisa com ele. Para quê? Para que Jó permanecesse fiel e envergonhasse o diabo. Mas no fim das contas, Deus não deixou tocar em Jó, na vida dele, e preservou ele. Porque ele diz: ele é o meu amado. Ele é o meu amado. Se nós somos amados do Senhor, nós podemos confiar nele. Como um selo no braço forte do Senhor, ele nos ama. Amém? Gente, eu estou passando. Vamos lá. Tem mais 3 pontos aqui. Em quarto lugar, diz aqui no verso 4. Desculpa. Em quarto lugar, diz aqui no verso 6. No finalzinho do verso 6 diz assim: suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Em outras versões falam labaredas enormes. Mas uma coisa que é curiosa é que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele é como uma brasa que consome tudo aquilo que é colocado ali dentro.
Sabe quando o cara está fazendo um churrasco, tem uma partezinha do churrasco, uma gordurinha, uma coisa assim, pega e enfia ali no canto, ali, dentro do meio do braseiro, deixa queimar aquele pedacinho, sobe aquele cheirinho, né, da gordurinha queimando, uma coisinha assim, uma pontinha. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim: eu não quero essa parte porque eu sei que o fogo vai consumir isso. Quando a gente olha para o nosso Deus, a gente sabe que a gente pode confiar em Deus. E a gente sabe que quando a gente deposita o nosso relacionamento diante de Deus, Deus está de olho no nosso relacionamento. Nós não podemos confiar o nosso relacionamento a qualquer um, mas quando nós consagramos ao Senhor, nós sabemos que Ele é capaz de cuidar de tudo. O nosso amor, ele tem que ser assim, ele tem que ser aquele que tira tudo aquilo que não pode ser purificado pelo fogo, tem que ficar no fogo. Tudo aquilo que não é digno do fogo, que não passa pelo fogo, fica no fogo. O amor, ele é assim, ele tira as impurezas do nosso relacionamento, porque com o tempo nós vamos passando pelo fogo, passando. Amor sem passar pelo fogo não funciona. Todo relacionamento ele passa pelo fogo. Todo. Não tem ninguém que não passe. E se você não estiver apaixonado, o fogo vai fazer com que a paixão se acabe, mas o amor ele não faz acabar. Essa é a diferença. E o nosso relacionamento com Deus é assim. Porque o nosso Deus, Ele também é fogo consumidor. Ele é amor e é fogo consumidor. Ele vem com sua chama e destrói tudo aquilo que desagrada a Ele na nossa vida. Nos faz poder caminhar um caminho seguro na presença dEle. Amém? No verso 7 diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Em quinto lugar, o amor, ele é perseverante. Aqui a gente tem uma questão que está muito relacionada com a questão do fogo. Mas o amor, ele não pode ser levado pelas correntes das águas. Muitas vezes o curso desse mundo vai tentar fazer com que a nossa vida tome uma direção. O curso desse mundo, as coisas que a gente vê, a mídia, o Netflix. Pastor, por que tu fala tão mal de Netflix? Não falo mal de Netflix, gente. É que é o primeiro que vem na cabeça das coisas que as pessoas olham na TV hoje. Todo mundo olha Netflix. Tem alguém que nunca olha Netflix, só para eu saber? 1, 2, 3, 4, 5. O resto tudo olha. Então Netflix vai continuar sendo padrão, tá? Netflix é o mais assistido, então vai continuar sendo padrão. Quando alguém me disser assim, a gente olha mais Disney Plus lá em casa do que Netflix, eu troco. Mas assim, mais HBO 2, 3, né? Continua sendo Netflix. Tá? Então quando tu começa a ver muita coisa no Netflix, muita coisa assim, e aquilo começa a se tornar um padrão da tua maneira de pensar, você conhece mais sobre outras coisas do que sobre o teu amado. Lembra da história da macieira e do hospital? Se nós amamos o Senhor, nós nos dedicamos a conhecê-lo. Nós nos dedicaremos a estar perto do Senhor e a saber a história do Senhor. Mas não, a gente se dedica muito mais a outras coisas do que as coisas que o Senhor tem para nós. Me diz, de que jeito que o nosso coração ele vai se apegar ao Senhor se a gente se apega muito mais a outras coisas? Não vai. Não tem como isso dar certo. Já começou errado, vai dar errado. Por quê? Porque as correntezas virão e vão levar. O que são as correntezas? As correntezas são as coisas que mais ganham a nossa atenção. São as coisas que têm mais força dentro do nosso viver. Se essas coisas forem o rumo desse mundo, forem as coisas que a cultura está propondo para nós, a maneira de enxergar o mundo proposta pelos filmes da moda, pelas séries da moda e pelas coisas que estão aparecendo mais na televisão, você vai ser guiado por essas coisas. Agora, se tiver amor de verdade, o amor vai permanecer. Por quê? Porque nem as correntezas conseguem levar o amor. Amor de verdade, ele permanece, ele finca o pé e não é levado. Sabe quando tem aquele repuxo forte no mar que as crianças começam a ir para trás? Eu, quando era pequeno, uma vez eu fui parar no fundo do mar. Estava com uma pranchinha pequenininha, fui inventar que eu era surfista, com 6 anos de idade. E subi lá na pranchinha de isopor. Quem é que tinha uma pranchinha de isopor? Tinha uma pranchinha de isopor lá naquelas pequenininhas. Tivesse uma pranchinha de surf, só que era pequenininha de isopor, assim, tinha um jacarezinho desenhado assim. E eu ganhei de aniversário ela, do meu avô. Aí eu ia para a praia. E na praia, o que acontecia? Eu achava que eu era surfista. E eu ia um pouco mais profundo, um pouco mais profundo, um pouco mais profundo. Claro, não era tão burro, sabe? Mas teve umas vezes que aconteceu isso. A correnteza foi me levando. Eu sabia que eu não podia lutar contra a correnteza. O que eu fazia? Eu esperava. Uma hora ela me jogava em algum lugar que tinha onda, eu voltava. Mas
Já aconteceu de salva-vidas me buscar e eu tomar aquela mijada de salva-vidas. Aquela clássica, né, que as crianças aqui do litoral gaúcho gostam de tomar, né? E eu passei por isso algumas vezes. Eu não era um guri muito tranquilo, né? Mas enfim, a correnteza ela faz isso, ela leva a gente para longe. Se a gente deixar a correnteza nos levar. Depois que eu cresci, sabe o que aconteceu? Eu boto o pé na areia e a correnteza não me leva. Oh. Por quê? Porque eu alcanço meu pé no chão. Deu, não tem erro. Às vezes a correnteza está forte, tá, mas não vai me levar mais. Cara, tem que estar muito fundo para me pegar mesmo, sabe? Eu não sou um cara pequeno. Então não é tão fácil de eu sair do lugar. Acontece, pode acontecer. Se eu estiver num lugar um pouco mais fundo, pode acontecer, mas não é tão fácil. O amor, ele é assim. Ele é alguém que crava os pés e não deixa a correnteza levar. O rumo dessa vida não afeta aquilo que nós temos como nosso tesouro maior, como selo sobre o nosso braço, como selo sobre o nosso coração, como aquilo que a gente conhece debaixo da macieira, como aquilo que a gente faz publicamente diante das pessoas. Ele não afeta nada dessas coisas. Quando ele é firme, não existe correnteza que carregue. Não existe nada que possa fazer isso. Uma paixão, uma paixão pode. Por quê? Porque sempre vai ter uma outra pessoa que vai te apaixonar. Te apaixonou uma vez, te apaixona de novo. Se tu vê uma coisa, uma criança, um adolescente, apaixonado. Vai apaixonar daqui a pouco de novo. Eu sei que o grande amor da minha vida não é, cara, é só uma paixão, esquece. Não consigo, não sei o que. Já vi isso acontecer, não sei quantas vezes. Eu sou líder de jovens desde 2006, tá? Final de 2006. Então imagina assim, 2006, 2022. Quantas coisas eu vi acontecer. Quantos aqui eram jovens naquela época e começaram a namorar nesse meio tempo, já casaram? Cada história que eu vi, cada frustração que eu vi, cada decepção, parecia que o mundo ia desabar e nunca mais ia. Tudo casado, tudo bem feliz aí na moral. Tudo resolvido. Por quê? Porque paixão é assim. Paixão é uma frustração e dói muito. Não precisa sofrer por causa disso. A gente pode ajudar vocês a lidar com essas coisas. Agora, amor não. Amor é uma coisa que vem e fica. E está resolvido. Ame o seu cônjuge. Ame o Senhor. Entregue-se para Ele. O amor, ele é perseverante. Lá em 1 Coríntios 13, no capítulo mais conhecido da Bíblia sobre esse assunto, vocês já viram até música sobre isso do Renato Russo. Eu não vou imitar o Renato Russo aqui com vocês. Mas ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê ao pobre todas as coisas que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Não importa o que aconteça, amor não acaba. Sabe por que a gente acha que amor acaba? Porque a gente confunde o que é amor. Mas quer ver como amor não acaba? Pergunta para um pai se ele deixa de amar o seu filho. Pergunta para uma mãe se ela deixa de amar o seu filho. Não deixa. Ai, mas me decepcionou. E daí? Filho igual, azar. Vai decepcionar outra vez e outra vez, você vai continuar amando igual. O amor de pai é assim. A gente se frustra, a gente fica chateado, a gente fica, que ruim que deu isso, mas paciência. Vamos corrigir, vamos ensinar, lidar de novo com as coisas e a gente vai continuar amando. Amar e amar e amar. Agora, por que o relacionamento conjugal não se aplica? Não, porque daí não. É orgulho teu, é bobagem tua, porque você não entendeu o que é amar de verdade. Amor não acaba. Porque aquele que nos amou, amou a ponto de se entregar para a morte, para nos salvar numa cruz. Isso é amor, segundo o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas em sexto e último lugar, ele diz aqui: se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado.
Em sexto lugar, o amor é impagável. Ninguém consegue comprar amor. A gente não pode chegar no mercado e olhar na gôndola lá, amor, aqui tem amor desse, daquele. Só o Sazon que tu acha no mercado. Mas amor de verdade tu não acha, tu acha Sazon. Amor tu não encontra. Por quê? Porque o amor, ele foi dado para nós. Deus nos criou como seres à sua imagem e semelhança. Para quê? Para amarmos. Tem até uma música que fala disso, não tem? Ainda que eu vendesse tudo que eu tenho, não sei o que, em troca do amor eu falharia, né? Por quê? Porque eu falharia mesmo. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Não adianta vender tudo que tem para comprar amor. Não vai comprar amor. Tu não pode convencer uma pessoa através das coisas que tu tem. Tu só pode convencer uma pessoa a respeito do teu amor através daquilo que tu é, através daquilo que tu te entrega para ela, através do quanto tu demonstra para ela. Mas não, nunca, de forma nenhuma, vai ser através daquilo que tu tem. Eu vou dizer alguns dos casais que eu já conheci que mais são fofinhos, assim. Sabe aquele casal que dá vontade assim de fazer uma fotinha assim, guardar junto, assim, para tu lembrar o que é um casamento? São pessoas com poucas posses, mas que decidiram de todo o coração de eu viver um para o outro, com todas as suas forças até o fim. Por quê? Porque o recurso não faz nenhuma diferença nessa hora. Você não consegue comprar o amor. É claro que você consegue se livrar de uma série de problemas que o casamento tem por falta de recursos financeiros. Sim, consegue. Mas não resolve o amor. Você não vai amar mais por causa disso. Pelo contrário, tem uma grande chance de esses recursos financeiros se tornarem Deus no lugar do amor. E aí você vai amar mais a sua carreira e os seus recursos do que essas coisas. Nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo, amando o nosso cônjuge, colocando como um selo sobre o nosso braço, sobre o nosso coração. Nós precisamos entender que o amor não se compra. O amor não pode ser feito dessa maneira. Qualquer pessoa que fizesse isso seria desprezada. E a prova que nós temos disso é que o maior amor do mundo, ele não pôde ser comprado. O maior amor que esse mundo já viu é o amor de Jesus. E ele nos foi dado. O Senhor veio, se fez carne, habitou entre nós e nos amou. E porque ele nos amou primeiro, nós podemos amar. Mas é muito interessante porque Jesus ele apresenta para nós algumas coisas a respeito disso. Lá em Mateus, Jesus diz que um dia perguntaram para ele quais eram os grandes mandamentos. Jesus diz: qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quais são os grandes mandamentos do Senhor? Amar. Tudo que Deus quer de nós, em primeiro lugar de toda a nossa vida, é amar. Ou seja, amar faz parte da essência de um relacionamento conjugal, faz parte do nosso relacionamento com Ele, enquanto noiva do Senhor, faz parte do nosso relacionamento como igreja, uns com os outros, que inclusive no dia que Jesus vem e diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Qual é o novo mandamento dele? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Eu vou dizer, não existe palavra mais preciosa do que essa. Se nós nos amarmos uns aos outros, esse mundo vai conhecer quem Jesus é. Jesus não vai conhecer por causa do nosso sucesso, por causa da palavra impressionante, ou porque o pastor hoje estava um pouco mais de standard. Não tem nada a ver com isso. O mundo só vai conhecer quem é Jesus quando nós nos amarmos de verdade, quando o povo de Deus for um povo que ama. Eu quero convidar vocês nessa noite a fecharem os olhos. Se você quiser ficar em pé para se apresentar diante do Senhor, pode ficar em pé. Se você quiser ficar ajoelhado, pode ficar ajoelhado, fique à vontade, mas se apresente diante do Senhor. Diga para o Senhor o quanto você ama. Diga para o Senhor que você o ama de verdade. Eu quero orar com vocês, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que sabe o que é amar. Ele nos deu o parâmetro do amor, e hoje nós estamos aqui para aprender com Ele como viver essa vida de amor, tanto uns com os outros, tanto dentro dos nossos lares, tanto dentro dos nossos casamentos, como amando ao nosso próprio Deus. Pai,
Tu és o nosso amado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor enviou o Filho Jesus, e porque Jesus veio e se tornou o nome sobre todo nome, porque Ele se tornou o amado das nossas almas. Senhor, nós somos a noiva, Senhor, que como diz lá em Apocalipse, diz: Senhor, nós esperamos a Tua vinda, declaramos: Senhor, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua vinda, mas Pai, o amor, ele não pressupõe dor da saudade, ele pressupõe um anseio pelo momento que estaremos juntos, mas nós temos a convicção de que somos Teus e que Tu és nosso, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, de que somos Teus e que Tu é nosso, Senhor. E essa certeza nos move, essa certeza nos inspira, essa certeza nos impulsiona, porque a gente quer viver, Senhor, de forma plena na Tua presença, como a Tua noiva, Senhor, separada por Ti, sem rugas, sem mácula, Senhor, sem nenhuma impureza, sem nenhum defeito. Pai, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito venha sondar os nossos corações, Senhor, e nos aperfeiçoar em cada coisa que nós precisamos melhorar. Nós sabemos, Deus, que dependemos de Ti para receber, Senhor, essa transformação de vida, mas nós pedimos, Deus, que o Senhor coloque no nosso coração esse amor de verdade, esse amor pelo nosso noivo, esse anseio pela presença do nosso noivo, Senhor. Que esse texto de Cântico dos Cânticos, Senhor, ele seja uma verdade dentro de nós, uma verdade de uma noiva que ama o seu noivo, uma noiva que entende o papel do casamento, que sabe o quanto o seu noivo é precioso, o quanto o seu noivo a protege, o quanto o seu noivo se orgulha dela, o quanto o seu noivo a espera em secreto, o quanto o seu noivo a coloca no seu coração de um lugar especial, o quanto o seu noivo a tem, Senhor, como um bem precioso e exclusivo, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor tem um amor perseverante por nós, e nós queremos te dizer, Senhor, cumpre em nós o Teu querer, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.